Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta terça-feira da terceira semana da Quaresma, o Senhor vem chamar a nossa atenção sobre a misericórdia, a compaixão e o perdão. A Quaresma nos ajuda a sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, de achar que está bom do jeito que está vivendo, que está bom ser do jeito que é. Mas sempre podemos melhorar como nós somos e do jeito que nós vivemos. Pessoas que querem a misericórdia, a compaixão e o perdão de Deus precisam também ser pessoas que têm dos outros, que têm pelos outros compaixão, misericórdia, que trabalha no seu coração o perdão quando é ofendido, quando é machucado, quando é ferido. Na primeira leitura de hoje do profeta Daniel, nós nos deparamos com uma prece de um jovem chamado Azarias, companheiro de Daniel, que também foi lançado na fornalha, no meio do fogo, porque se recusou a adorar os ídolos do rei da Babilônia. Este, diante do risco de morte que corria, clamou a Deus por misericórdia, por compaixão, para que Deus o livrasse. E Deus atendeu a sua prece, o seu pedido, veio em seu socorro. O Evangelho é de Mateus, capítulo 18, 21 a 35. Hoje Deus mexe com uma situação muito difícil para todos nós, que é perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos fazem o mal. Porém, Jesus diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós também não seremos perdoados pelo nosso Pai do céu. Jesus chama hoje as pessoas que não perdoam de pessoas perversas. Deus nos livre de sermos perversos, de sermos cruéis, não é mesmo? Porque Jesus ilustra a pergunta de Pedro, se eu devo perdoar até 7 vezes? E Jesus responde que é 70 vezes 7, ou seja, é quantas vezes o seu irmão precisar. É quantas vezes ele pedir perdão, é quantas vezes ele te procurar pedindo desculpas, ele deve ser perdoado. Porque o nosso coração deve ser semelhante ao de Jesus. Meu Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ilustra então a pergunta de Pedro com uma historinha, uma parábola. É aquela em que o rei chama os seus empregados para o acerto de contas. Um lhe devia uma enorme fortuna. Porém esse, quando o patrão pediu o acerto de contas, caiu aos seus pés, implorando por um tempo para que ele pudesse pagar a dívida. O patrão se compadeceu, não só lhe deu um tempo, mas perdoou toda a sua dívida. Porém, esse empregado, ao sair da frente do seu patrão, se encontrou com um colega dele que devia algumas moedas, mas ele não agiu com o mesmo coração misericordioso. Ele não teve compaixão do seu colega. E ao saber que ele não foi misericordioso com o seu irmão, o patrão o chama de volta e o chama de empregado perverso e lhe manda para o castigo. Repito, Jesus diz que o Pai do céu fará isso conosco, se não perdoarmos de coração aqueles que nos ofendem. Nessa terça-feira vamos pensar, quem é que eu ainda não perdoei de coração? Quem é que eu ainda não desculpei? De quem que eu ainda estou guardando raiva? De quem que eu estou ressentido? Quem é que eu ainda não trouxe de volta para o meu coração? Deus nos ajude a sermos misericordiosos, perdoados, perdoadores. Quem vai para o confessionário se confessar, sai da frente do padre perdoado por Deus.
Então precisamos ser pessoas perdoadas, perdoadores. E não pessoas que saem do confessionário perdoadas, condenando, maltratando, fazendo mal e afastando da nossa vida, do nosso coração, os nossos irmãos e irmãs. Amém.